Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Amém? Enquanto se encontrar, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa palavra, onde o teu amor, a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia esteja sobre o teu povo, Pai. Senhor Deus, perdoa todos os nossos pecados, Senhor Deus, fala conosco, encha-nos, Pai, do teu poder, da manifestação da tua glória. Derrama, Pai, teu bálsamo, a tua shekinah, derrama o teu amor, a tua graça, a tua paz sobre a igreja, Pai, sobre essa cidade, sobre essa região. Pedimos a ti, Senhor Deus, que toda investida do inimigo, aonde vem falando, Senhor Deus, sobre a economia no país, aonde quer destruir, Senhor Deus, a nossa paz, nós já repreendemos na autoridade que é no teu santo nome. Porque tu és o Deus, Pai, que está no controle de todas as coisas. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a ti. Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus bem alto aí, irmãos. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa ouvir, caminhar e abrir o teu coração. Amém? Vamos repetir? Eu preciso ouvir, eu preciso caminhar e abrir o meu coração. Quantos entenderam? Diga amém. Amém, irmãos. Então, nesse texto aqui de Jeremias, nós vamos entender algumas coisas nessa noite, porque o povo de Judá, ele vinha colocando a sua confiança no templo, na oração, nos profetas, nos sacrifícios e até no sacrifício dos seus filhos. Nesse período, onde se fala, onde Jeremias ele é usado de uma forma profeticamente, ele diz que o povo vinha preocupado com o templo, o povo vinha preocupado com as orações dos profetas. E no dia de hoje é a mesma coisa. A gente vê tanta igreja vendendo toalha, vendendo meia, vendendo rosa, vendendo tantas coisas, porque o povo, na verdade, eles estão acreditando nessas coisas. Mas nós somos um povo inteligente, amém, irmãos? Nós confiamos em quem? Em Deus, no Senhor. E naquele período o povo vinha confiando nisso, e nada daquilo era uma garantia de proteção do juízo de Deus. O templo não protege ninguém. Eu quero que você repita comigo: o templo não protege ninguém. Nos protege da chuva, irmãos, porque na verdade o templo ele não é a igreja. A igreja é a pessoa que está do teu lado, e todos nós juntos nós formamos o quê? O corpo, e o corpo de Cristo. Então o templo não protege ninguém, mas se quiserem adorar naquele templo, se nós quisermos adorarmos ao Senhor, nós temos que, na verdade, viver uma vida de obediência na casa de Deus. A gente acaba conversando com alguns pastores e nunca existiu um povo tão desobediente na casa de Deus como é a geração cristã do século 21. Uma geração que é rebelde, uma geração que não gosta de ouvir, uma geração que não obedece pastores, uma igreja que, uma pessoa que na verdade não gosta de viver ali debaixo do princípio da autoridade. E aí quando nós damos, como pessoa, uma brecha, uma legalidade, a consequência vem sobre a minha vida. Quantos entendem isso de verdade? Diga amém. Então, irmãos, presta bem atenção. O pecador geralmente ele é inclinado a pensar que objetos sagrados e local de reunião são lugares aonde a glória de Deus se manifesta. Então muitas pessoas ela vive uma vida de pecado fora da igreja, e chega dentro da igreja, ela acha que ela é uma pessoa santa.
Quer conhecer um santo? Deixa alguém furar a fila e ele está naquela balsa quando ele pega a fila, bem aqui no começo, irmãos. Aí você vê santidade, né? Ouvi uns palavrões que uma moça ontem falou só porque o irmão da irmã deu uma rezinha e nem bateu, nem chegou a bater na bicicleta dela, e ela deu uma sequência que... Aleluia. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, irmãos, eu preciso entender que o pecador, ele é inclinado a pensar que objetos, na verdade, o aproximam de Deus. O Senhor, na verdade, quer que o seu povo, a justiça, seja um pelo outro. A prática religiosa não anula as impiedades, e alguns querem buscar uma falsa piedade para ficar a consciência, para ter uma consciência totalmente tranquila, a fim de continuar as práticas da impiedade. As pessoas vivem hoje no mundo de impiedade, com práticas de impiedades, e dentro das igrejas evangélicas. A prática que é religiosa não anula as impiedades, e eu preciso entender isso, porque a própria Bíblia diz assim, que vê o povo como um covil de ladrões. Assim como Deus castigou Israel, aqui também ele fala de Efraim, ele castigará Judá, porque ela busca o quê? A falta de arrependimento. A nação não ouve mais Deus, o Brasil não ouve mais Deus, as igrejas evangélicas não ouvem mais Deus. Hoje nós finalizamos uma campanha de 21 dias de oração, da 1 da manhã às 2 da manhã. Eu não quero perguntar quantos chegaram, ou conseguiram, ou quantos dormiram ou não dormiram. Mas, quando a palavra de Deus diz, o meu povo ele perece por falta de conhecimento, é porque na verdade eu não quero buscar mais conhecimento. Eu quero colocar um DVD lá e ouvir algum ministrador falar, algum pastor, alguma pessoa muito inteligente, porque aquilo vai me alimentar. As pessoas não querem mais congregar dentro das igrejas, as pessoas não querem ter mais aquele fator amizade. Os pais não exortam mais os filhos, porque hoje quem manda nas casas são os filhos e não os pais. Uma geração que com 15, 16 anos já começa a viver uma vida de sexo. Quantos entendem isso? Diga amém. Uma geração que está totalmente fora da presença de Deus, porque Deus não fala mais com a igreja, irmãos. E por que Deus não fala mais para a igreja? Porque a igreja vive uma vida de desobediência. Pessoas que dormem em culto, pessoas que o culto é uma festa, o culto... Fala para o teu irmão, durante a palavra, tenha o mesmo comportamento que você tem durante o louvor. Ficamos estáticos quando nós ouvimos a palavra, e a Bíblia diz que quem te liberta é a palavra. Mas eu não gosto de ouvir a palavra. Palavra, pastor, me machuca, porque quando o Senhor fala de pecado, o pecado me afronta. O pecado, ele não te afronta, porque você vive no pecado. Você não gosta de ouvir a verdade, porque você não quer ser liberto, porque a Bíblia diz assim, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor quer que o seu povo tenha uma vida de justiça verdadeira. O Senhor não incentiva Jeremias a orar pelo povo, irmãos. Olha que interessante. O Senhor não incentivava Jeremias a orar pelo povo. Olha que nível chegou aqui, naquele período, do Senhor praticamente falar: Jeremias, não precisa mais orar pelo povo, porque a minha mão vai pesar sobre eles.
Hoje quando nós entramos, nós ministramos ou fazemos um apelo, parece que nós estamos implorando para a pessoa se render a Cristo. E muitas vezes, meu irmão, quando nós éramos do mundo, nós nos curvávamos para demônios, curvávamos diante de imagens, e não consigo entregar minha vida a Cristo. E porque eu não consigo entregar minha vida a Cristo, eu não estou falando que você tem que congregar na igreja X, Y, seja lá o que for. Eu estou dizendo que na verdade você precisa se render, porque a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. O Senhor não incentiva Jeremias a orar pelo povo. É como se fosse um povo totalmente perdido. Mas é claro que Jeremias, como um profeta piedoso, não desiste de orar pelo povo. Assim como Moisés também intercedeu por um povo cheio de pecado. Mesmo quando disse que destruiria o povo, Moisés se rende orando. Judá, no entanto, peca coletivamente, levando pai, mães, filhos junto a adorarem a rainha dos céus. Algumas divindades daquela época, pela coletividade, meu irmão, você entende que eram rainhas como Estar, que era a rainha da Síria, Astarte, rainha dos cananeus, Anade, dos Ungarites, Aparecida, dos católicos, e outros que as pessoas gostam de adorar, assim como existem igrejas hoje adorando apóstolos, adorando líderes. Uma vez vieram falar para mim: pastor, você não gosta de apóstolo? Eu falei: eu não tenho problema nenhum com, sabe, apóstolo Paulo é um homem de Deus, mas você não vê o apóstolo Paulo com uma coroa aqui dizendo que ele é o cara, que ele é a última Coca-Cola do deserto. Você vê ele morrendo pela igreja, você vê ele chorando, você não vê ele cheio de anéis de ouro no dedo, você não vê ele sentado, pessoas querendo beijar os seus pés, você não vê nada disso. Você vê o apóstolo Paulo, ele sendo preso, ele sendo judiado, ele sendo machucado, tudo isso em favor do evangelho. Hoje em dia criaram o título de apóstolo lá, não sei onde arrumaram isso, irmãos. Não sei, sabe o que é isso? Me perdoa, homens. Melhor aqui o retorno para mim, cara, por favor. Me perdoa, homens. Sabe por quê? Criaram as apóstolas. Porque nós, homens, não queremos mais ser sacerdotes na casa de Deus. Os títulos são de vocês. Os títulos são nossos. Pastor, o senhor é machista? Não, não. Estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Existe mulher de Deus? Amém, existe. Mas não mulheres querer assumir o lugar de homens de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Agora apóstola, bispa, vice-querubim, vice-arcanjo, tudo isso agora virou uma loucura. Fala para o teu irmão: estão brincando com seriedade, meu irmão. Com seriedade não se brinca, cara. Com seriedade não se brinca. As pessoas estão brincando, na verdade, com aquilo que Deus nos incentiva. Os sacrifícios foram o quê? Supervalorizados. E se esqueceram da ordem de Deus para que o povo, quando saiu do Egito. Meu irmão, as pessoas hoje elas estão supervalorizando sacrifícios. Sacode a pessoa que está do teu lado, por favor, fala assim: meu irmão, não vive uma vida de sacrifício. O sangue já foi derramado na cruz. Tem crente se autoflagelando, meu irmão, vivendo vida de sacrifício.
Está surgindo umas igrejas aqui no Guarujá que só misericórdia, irmãos. Eu acho que qualquer dia eu vou andar nu, igual os profetas do Antigo Testamento aí, irmão, revoltado. Andar nu não é andar pelado não, tá, irmãos? É andar com umas vestes diferentes. Pensa que os caras andavam todo peladão lá por lá, não. É assim, vamos entender a Bíblia. Mas é não aceitar, e está surgindo umas coisas loucas, umas coisas de maluco. Só pessoa doida, irmãos. E não são doidos igual a nós. São doidos em coisas de malucos mesmo. Uma vez me convidaram para pregar numa determinada igreja. Falei, eu vou, pode me convidar, eu vou. Minha esposa falou, rapaz, eu vou, pode me convidar. Pode me convidar. Vê se me convidaram. Sabe por quê? Eu vou falar a verdade. A verdade dói. A verdade machuca. Mas a verdade te cura e te liberta em nome de Jesus. Pastor, o cara tem problema com o homossexualismo. Eu não tenho nada contra o homossexual, irmãos. Eu não aceito a prática dele. O traficante, eu não tenho nada contra o traficante. Eu não tenho contra a prática dele. O ladrão, o assassino, não tenho nada contra eles. O sangue derramado na cruz do Calvário foi pela vida deles também. Mas nós temos que falar a verdade. Verdade. Fala para o teu irmão, viva a verdade. Verdade, irmãos. Deus quer obediência e não sacrifício. Fala para o teu irmão assim: Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Ah, fiz uma campanha, subi um monte 7 vezes chovendo canivete. Depois passa pelo PAN lá que o Henrique vai te dar uma bezeta seu. Não ficou nada, irmão. Sobe um monte. Sobe um monte. Mas não ama o teu irmão que está sentado do teu lado. Charai, capacete. Faz campanha igual louco. Mas escolhe onde vai sentar para não sentar do lado do fedido que você não quer sentar do lado dele. O sacrifício é apenas um sinal de que nós somos obedientes, mas porém, se não for obediente, o sacrifício perde o seu significado. Sacode a pessoa que está ao teu lado, por favor. Eu gosto que sacuda. Assim não dorme. Fala assim: sabe por que você tem vontade de vez em quando sair dessa igreja? Porque você não gosta de obedecer. Pode sair, meu irmão. Uma vez o pastor falou para mim: tu é louco, tu manda a tua igreja embora. Eu mando, não tenho igreja. Quem quer sair da igreja é porque não quer viver uma vida de obediência. E a igreja que você vai te aceitar e amaciar a tua cabeça. Aqui não se macia não, meu irmão. Aqui é que meu estilingue está lá dentro. Aqui tu vai tomar na cabeça até tu aprender, meu irmão. Até você ficar firme, até você fazer a diferença, até Deus te usar do jeito que Ele quer te usar. Meu irmão, sabe por que existe uma geração tão fresca hoje? Porque os pais não ensinam mais o caminho que o filho deve andar. Ah, não mexe com o menino. Uma vez uma irmã que congregava aqui conosco: ah, pastor, eu não estou indo na igreja porque está chovendo muito, meu filho não pode tomar chuva. No meu tempo era disputa para ver quem tinha a ferida maior na canela, meu irmão. A gente chamava de pereba. Vai para pereba, deixa eu ver, qual o tamanho? Medalhas, meu irmão. Teu filho não, com a perna que é igual de uma moça, toda lisa.
porque não pode tomar chuva, não pode cair na lama, não pode pisar na vala. Geração fraca e impotente, geração dependente de pai e mãe, geração que não consegue viver no deserto porque morre. Se eu fosse o presidente da república, até mulher tinha que servir, meu irmão, para valorizar, porque tem menina que quer namorar e não sabe lavar uma calcinha. Não estou revoltado hoje não, meu irmão, hoje eu estou calmo. Eu prometo para vocês que eu não estou entusiasmado não, mas nós precisamos mudar esse quadro. Um pastor americano, do Brasil, que mora nos Estados Unidos, ele veio falar desse vírus chamado Zika aí, sei lá, desse capeta, desse mosquito que o ano passado me derrubou, né? Meu irmão, por que isso? Porque ele sabe que existe uma promessa sobre a tua vida, e o inimigo não quer que você vença, e você se torna como aquele povo de Judá, um povo na verdade totalmente fraco, impotente, vivendo à base de sacrifícios de tolo. Eu penso que, não sei, que teve muitos de vocês que falaram: o pastor é louco, para que ele montar uma oração da 1 às 2? Não podia ser da meia-noite a 1? Qualquer dia eu vou fazer para a liderança das 2 às 3. Quantos não vieram me questionar? Pô, pastor, coisa de louco, pô, não podia ser da meia-noite. Por quê? Porque o cara fica até a meia-noite batendo papo e depois já emendar. Não, irmãos, tinha que pagar o preço, isso é sacrifício. Só chega da cruz quem sacrifica, meu irmão. Mas não sacrifício de tolo, sacrifício de pessoas posicionadas. Não adianta o voto de Nazireu se nós não formos obedientes de coração. Cabelos consagrados e cortados não vale nada se não houver o quê? Obediência. E essa obediência, ela começa onde? Fala para o teu irmão: no coração. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então muitos de nós falamos que obedecemos e não obedecemos. Se eu não obedeço, eu faço voto de tolo. Tem pessoas que, quando estavam no mundo, tinha um prazer incrível de agradar Satanás e seus demônios. Na casa de Deus não tem prazer de alegrar o teu irmão que senta do teu lado. Está assustado? Vai ficar mais ainda. Está com medo? Vai, bicho para bom é te pegar. Boi da cara preta. Está com medo? Irmão, é tempo de mudança. É tempo da igreja, na verdade, tomar posse daquilo que Deus nos deu, pô. Como você entende isso? Diga amém. Se não entende, fala misericórdia, não tem problema não, irmão. Existem pessoas, eu escrevi aqui, foi algo que eu comecei a escrever, eu falei, que coisa de louco, né? Pessoas, na verdade, que vivem cativas dentro de si próprios. Já viu pessoas cativas dentro de você mesmo? Pessoas que dizem que são crentes por fora, mas por dentro são verdadeiros monstros. Pessoas que, na verdade, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Pessoas que, se vê a outra chorando, falam: é frescura, está chorando. Pessoas que nunca foram impactadas pela presença de Deus. O pior de tudo isso é que levamos outras pessoas a ter esse tipo de prisão interior, porque um preso se dá com um outro preso, irmão. Um cativo de coração consegue levar outra pessoa que está do lado
a ser um outro cativo também. E uma pessoa liberta consegue levar várias pessoas à liberdade. Irmãos, é tempo de mudarmos a nossa mentalidade. É tempo de sermos transformados. Como é que você acha que as pessoas te veem na rua? Como um crente vitorioso ou como um crente derrotado? Como é que as pessoas te veem na rua? Como um crente de referência ou aquele crente que é um bom de um sem vergonha no teu dia a dia, no teu trabalho? Como é que as pessoas te veem no colégio? Como é que as pessoas te veem na faculdade? Quem é você? Olha para o teu irmão e fala assim: quem é você? Eu te conheço de verdade? Quem é você? Qual o seu nome? Está arriscado ele falar: meu nome é Zé Pilintra, é Maria Padilha. Quem é o teu nome? Quem é você de verdade? Fala para ele, olha no olho dele e fala assim: quem é você? Quantas vezes nós estamos andando com as pessoas e não sabemos quem elas são de verdade? Muitas vezes, esposa tem como marido um inimigo e deitam na mesma cama. Muitas vezes o inimigo tem a esposa como inimiga e dorme na mesma cama. Porque na verdade não se conhece, ninguém se identifica um com o outro. A religião de Judá se misturou com a idolatria. Repita comigo: a religião de Judá se misturou com a idolatria. Repita comigo: o evangelho se misturou também com a idolatria. Fala para o teu irmão assim: ele é revoltado mesmo. Pode falar: eu sou revoltado. Sou revoltado. Porque, meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei para minha esposa, foi hoje que eu falei para ti, ontem que eu falei que eu estava revoltado. Eu estou revoltado, irmãos. Estou revoltado. É tanto pastor com a frescura. Ah, eu dou cobertura. Ah, eu sou pai espiritual. Ô, meu irmão, antes de ser pai espiritual, seja pai e marido na tua casa. Ah, eu tenho a igreja tal que eu tomo conta. Ah, eu cubro ali. Meu irmão, eu nunca vi guarda-chuva sem pano tirar alguém debaixo da chuva. Movimentos loucos que estão criando por aí e a igreja aceitando. Absurdos que pedem na televisões aí dinheiro e as pessoas, eu espero que dessa igreja não dê, tá? Pega envelope e deposita porque a obra não precisa parar. Aí, Joãozinho, sobrou para ti hoje, né, Joãozinho? Tá por aqui, por perto. Meu irmão, o que está acontecendo? Fala para o teu irmão: acorda, tu que dormes. Acorda, 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 acorda. O pecado ele começa a ficar o quê? De uma forma irracional cada vez que nós nos afastamos de Deus. Judá começou a sacrificar seus filhos a Moloque. Fala para o teu irmão: não chama ninguém de moleque, não chama criança de moleque. Esse nome moleque vem de Moloque, demônio. Tá? Carioca tem muito essa mania de falar: ô moleque, né? Demônio, irmão, Moloque. Não chama não. Tá? Então, na verdade, eles começaram a sacrificar os seus filhos a Moloque, Deus cananeu.
Tofete significa contenda, mas que se tornou o vale da matança daquelas crianças. Os cadáveres ficaram sem sepultura. A matança será grande quando a Babilônia invadir Jerusalém. A Babilônia já está invadindo o Brasil. Nunca houve tanta morte de recém-nascido como nos últimos anos, irmãos. Nunca houve tanta criança com grau de imperatividade tão grande. No meu tempo, uma criança imperativa era uma criança esperta. Hoje é doença. Sabe como os pais, eles cuidavam da imperatividade? Com uma palmada, irmãos. Rapidinho. A criança estava sacudindo lá, dava uma só. Pum! Rapidinho. Hoje não. Me falaram que foram na casa do meu sobrinho recentemente e fizeram uma baderna incrível. Meu irmão, você é meu filho. Que arma? Rapaz. Puxa a orelha, irmão. Eu quando mordo a orelha eu estou nervoso. Sabe quando eu mordo a língua? Minha esposa já me conhece. Minha filha tem mais de 30 anos, meu filho vai fazer 30 daqui a pouco. Nunca precisei estar tirando bebelô de cima. Se você não sabe o que é bebelô, cara, consulta o Google, né? Nunca precisou estar tirando bebelô de cima das coisas. Minha esposa nunca precisou estar enfiando durex lá no buraco da tomada. Uma vez cheguei em casa, minha esposa falou: pô, o Juninho está com a mania de enfiar o dedo no ventilador. Eu falei: não tem problema, traz bem aqui, vem com o filho, vem com o papai, vem. Peguei o dedinho dentro, rapidinho, parou, não enfiou mais. Oh, 2 segundos, meu irmão, eu resolvo 2 segundos. Eu nunca ouvi falar que vara faz mal para ninguém. Amém? Amém? Vou falar nisso. Vou falar. Meu filho não é marginal, trabalha, tem a vida dele. Minha filha não é uma prostituta. E uma vez aí, com melancolia, porque ficou de recuperação. Eu falei: ficou? Eu vou lá no colégio. Quê? A Vanessa se formou agora, né? Todo mundo, meus parabéns. Nós temos lá um grupo da família. Sabe o que eu falei para ela? Não fez mais que obrigação. Desde quando se formar é parabéns? É obrigação, irmão. Nós estamos no século 21. Você tem que falar inglês, você tem que falar espanhol. Hoje em dia você tem que falar japonês, chinês, sei lá o nome que se dão. Você tem que ter uma faculdade. Você tem que fazer a diferença. Criaram algo que é obrigação. Ou melhor, é luxo. Me formei. Não, quem se formou? Obrigação, meu irmão. Trabalhava em navio antigamente, chegava no navio, uma raça, com todo respeito. Pessoal que vinha, até esqueci o nome do país, eles parecem até japonês. Os filipinos. Os caras falam inglês. País pobre. Os caras falam inglês. Cara, não chegam no grau de segundo nem a primeira oficial, são terceiro oficiais, porque não deixam chegar. Cansei de ver filipino apanhar na cara do grego, do americano, mas estava lá. Sabe por quê? Eles falavam assim: nós somos os melhores, não existe mão de obra igual a nossa, nós somos os melhores. Agora se forma numa faculdade, não, parabéns, é obrigação. Obrigação. Que não se forme só em uma, se forme mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, pastor, você é radical? Fala para o teu irmão: a Bíblia é radical. A Bíblia é radical. Pode falar para ele sem medo. Me arruma meu som aqui, por favor, cara. A Bíblia é radical. Jesus foi radical. O cara, meu irmão, você operar as águas lá. Você quer qualquer coisa mais radical que isso? Mas não, hoje nós estamos vivendo o Evangelho no sossego. Tudo bom, sossegado, moleza.
Prega-se com a porta aberta, ar-condicionado, fazendo barulho aqui, é incrível que o pastor não manda consertar. Legal, meu irmão. Evangelho hoje é moleza. A molecada, pastor, a caixa não é boa, compra uma Mantera. Ah, pastor, não sei o que, é tudo assim, moleza. Vamos voltar à igreja de Atos. Vamos voltar à igreja que chora na presença de Deus. A igreja que quando clama, meu irmão, o Senhor ele se levanta do seu trono e fala assim: pode pedir que eu estou te ouvindo. Pode pedir que eu estou te ouvindo. Pode pedir que eu estou te ouvindo. Mas hoje não, irmão. Uma igreja que se veste de vermelho, a outra que se veste de amarelo, uma que se veste de pombagira, outra de Exu. Igreja se vestindo igual pessoas de centro, irmão. Recentemente encontrei uma mulher. Pensei que tivesse um câncer. Falei, Senhor, me usa para curar essa pessoa. Com um turbante na cabeça, careca. Crente, irmãos, sacrifício de tolo. Agora estou revoltado, tá? Sacrifício de tolo. Quem nos muda, quem nos transforma, até onde eu conheço, até onde diz a palavra, chama-se Espírito Santo de Deus. E Deus não quer, nem seu Espírito, que façamos papel de tolo. Porque em primeiro lugar nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Deus não precisa de pessoas religiosas, e sim de pessoas obedientes. Essas pessoas são religiosas. A minha mãe frequentou a Universal há muito tempo. Uma pena mesmo, minha mãe. Porque minha mãe era mística. Minha mãe, se falasse que se comprasse um caixão, deixasse lá na sala, ela comprava um caixão, deixava na sala. Ela é mística. Minha mãe me ensinou que o chinelo não precisa, se ficasse de cabeça para baixo, o meu pai ia morrer. Minha mãe ensinou que quando tinha que expulsar alguém de casa, colocava uma vassoura atrás da porta. Quem é desse tempo aí? Tudo macumbeiro também, ó. Entendeu? Então, os pais, na sua ignorância, eles nos ensinavam todas essas besteiras. E nós acreditávamos. Irmão, uma época eu pensei que eu estivesse louco. Eu passava na rua, se eu visse um pau em cruz, eu falava, opa, alguém vai morrer. E eu falando sério, irmão, eu estava com toque. Naquela época eu não falava em toque, falava em loucura. E eu andando, eu falava, eu não desmanchei aquele pedaço de pau, eu voltava. Por quê? Os pais, na sua ignorância, nos ensinavam dessa forma. E quantos crentes, na sua ignorância, ainda permanecem fazendo essas mesmas práticas? Uma vez minha irmã que congregava aqui conosco, pastor, eu tenho uma coruja na minha casa. Irmão, coruja, que é bicho mais feio do que coruja, cara? Se você tem coruja da tua casa, eu estou falando com o pastor agora, tá? Tira da tua casa. A coruja geralmente é um símbolo que é usado no espiritismo, na bruxaria, no satanismo. Coitada da coruja, foi criada por Deus, irmãos. Mas é porque ela é feia, então usaram ela para desse jeito, pô. Irmã, pastor, não vejo problema. Aí tu chega na casa da pessoa, tá aquele bicho olhando para ti assim. Aí tu anda e ele fica assim para ti. Tem pessoa que tem coruja em casa, sabia? Repita comigo, Deus não precisa de religiosos, mas sim de obedientes. O profeta Jeremias, nesse período, ele denunciou a situação dos moradores de Israel, que naqueles dias eles estavam o quê? Andando para trás. Repita comigo, andando para trás. Quantos estão andando para trás aqui? Diga amém. Até as crianças gritaram. Porque aquele povo ele precisava
de uma mudança de vida, de uma forma urgente, sobre a pena de ser completamente destruído. Como se pode correr o risco de andar para trás? Repita comigo: como pode o crente correr o risco de andar para trás? E nós vamos ver que vários de nós estamos andando para trás. Amém? Amém? Quando que eu começo a não andar para trás? Quando eu não ouço a voz do Senhor. Quando não ouvimos a voz de Deus, nós andamos para trás. No versículo 23, aquele versículo que eu li, diz assim: mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Ouça o Senhor. Ah, pastor, irmãos, 2004 foi quando eu saí da empresa a qual eu trabalhava. Eu não sei se foi o Felipe, ou se foi a Luana, ou se foi o Juninho. Esses caras enfiaram na minha cabeça que eu tinha que montar uma locadora. Cara, eu perdi 40 mil reais, cara. Ouvi a voz de Deus. Achei até que o pastor que tinha ido lá orar fez macumba, para não dar certo. Não, porque é impossível. Nesse período, a locadora bombava, não entrava ninguém na nossa. Dá risada porque não são com eles. 40 pau, cara. 40 pau. Aí o que acontece? Conheci um cara que tinha tomado uma paulada também, um doido aí do Guarujá. Ele era até do interior, mas morava aqui no Guarujá depois. Eu conheci ele através de um cliente. Ele falou assim: rapaz, eu tenho 10 máquinas de computador, eu te cedo de graça. Acho que é o tal de programa... como? Linux, esse troço mesmo. Máquina zerada. O cara falou: meu, eu tenho um provedor na minha casa que fala com Campinas, não sei o quê. O cara me deu tudo, me deu um balcão. Eu falei: vou ficar com o ramo de fita e vou ficar com o ramo de... Pô, quem que em 2004, irmãos, quem que não ia consultar uma lan house? Nem um diabo mandava um capeta lá para mim. Nem um diabo, cara. Nem um diabo queria entrar lá. Acredita? O cara me deu os computadores dele, me deu os móveis dele, me deu. Falou assim: olha, quando você não quiser mais, você só me devolve. Não pediu nada. Nem o diabo mandou o filho dele lá, cara. Aí eu fui entender. Ô gordo, não foi Deus que falou contigo. Você deixou o teu emocional falar mais alto. Bem feito por ter perdido 40 mil. A minha filha: pai, vamos montar um salão? Vamos montar isso? Vai montar sozinho, mano. Não monto mais nada, meu irmão. Sabe o que eu faço? Prego a palavra de Deus, cara. Entendeu? A melhor coisa é pregar a palavra de Deus. Ô, pastor, então é legal, vou montar uma igreja também para ficar rico. Está errado. Não é por aí não, meu irmão. Pregar a palavra de Deus porque você liberta, restaura e transforma a vida de pessoas. Amém, irmãos? Deus não me chamou para ser comerciante. E se Deus não te chama, o que você vai fazer? Ontem o inimigo estava enganando várias pessoas. Eu vi na televisão, fizeram um encontro aqui no Sebrae de desempregados. Então, vende roupa, não sei o quê, um bocado de pessoas iludidas, investindo o seu pouco dinheiro naquilo que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque roupa não dá dinheiro. O que dá dinheiro hoje, irmãos, é cachorro. Hoje, as famílias, isso foi uma pesquisa que saiu, que as famílias, elas preferem um cachorro do que uma criança. Eu tenho um cachorro na minha casa, mas eu trato ele como um cachorro. Eu trato como um cachorro. Vem aqui, rapaz. Vai aqui, safado.
Cachorro. Cachorro tem que ser tratado igual cachorro. O nome já diz cachorro. Aí tem não deixa eu saber que você faz isso, irmão? Filhinho do papai, da mamãe. Me perdoa, tu é um cachorro se você faz isso. É Gustavo? Misericórdia, cara. Tu deve ter um vira-lata sem dente, cara, chama de filhinho. Não, irmão, virou moda. Virou homens fortes de academia com um cachorro. Cachorro. Falei pra vocês num culto, acho que umas 4, 5 semanas atrás, minha esposa, vai dar uma passeada com o Fred. Olha o nome do meu cachorro, Fred Flintstone, meu irmão. Vou dar uma passeada com o Fred. Falei, eu? Só faltava eu, com 120 quilos, passeando de poodle. Já tá uma onda de pastor afeminado aí, meu irmão, só faltava de poodle. Se eu andar com aquele cachorro, tá arriscado, eu sou tão delicado, ele vem aqui, eu puxando ele pela... O cachorro já vai cá com a língua do olho e fala: ô meu irmão, por que está acontecendo essas coisas? Que o diabo, ele não quer que venhamos a ter uma geração de profetas. E aí as mães não conseguem ter mais filhos. Nunca houve tanto problema de esterilidade como há nos últimos tempos. O diabo não quer que a mulher engravide, meu irmão. E às vezes a mulher não entende. A minha geração, ter 6 filhos era pouco. Em casa era 8, meu irmão. Disse que era 9, um morreu. Era assim. Era uma geração que veio para multiplicar. A geração de hoje quer criar cachorro achando que é filho. Quantos estão entendendo isso? É pecado ter cachorro? Não. É pecado você ser cachorro igual o teu cachorro. Porque se eu chego pro Fred, meu bebê, cara, o cara é focinhudo, tem um pelo todo esquisito. Quando eu dou comida para ele, não agradece. E eu vou chamar de... dou para minha filha, dou para meu filho. Bonitinho. Repita comigo. Essa geração de hoje não ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Olha para o teu irmão. Fala para ele assim: ô estranho, você foi chamado para fazer uma obra, meu irmão. Amém? Tu foi chamado para fazer uma obra. Foi chamado para sentar no banco dessa cadeira e ficar dando brilho. Tem cadeira aqui, meu irmão, que daqui a pouco ela vai gastar de tanto brilho que dão. Foi chamado não, pastor. Eu gosto de ficar na igreja. Que igreja, meu irmão? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Número 2. Não andando nos caminhos do Senhor. Repita comigo: não andando nos caminhos do Senhor. Se eu perguntar quantos anos no caminho do Senhor aqui, todo mundo vai falar amém. Quantos anos no caminho do Senhor? Diga amém. Fala para o teu irmão: viu como você não anda no caminho do Senhor? Viu? Sabe por quê? Andar no caminho do Senhor requer recusa. Repita comigo: andar no caminho do Senhor requer recusa. Irmãos, hoje todo mundo é crente.
Tem um amigo do Elton, cadê o Elton? Chamado Alexandre Frota, irmão. Até ele diz que é crente. Amigo do Elton. O Elton tirou foto do lado dele esses dias. Vocês viram? Está no Facebook, irmão. Eu tinha esquecido, mas eu lembrei. Tem coisa que eu lembro assim. É crente, falou que é crente o cara. Crente. O Alexandre Frota é crente. Todo mundo é crente. Mas ninguém fala que é servo. Esse título foi extinto da igreja, servo. Porque eu quero ser servo. Falei para minha esposa que eu queria tirar esse cargo de liderança da igreja. Ia ser chamado todo mundo de servo. Quero ser servo. Servir. Irmão, você está precisando do quê? Eu estou aqui para te servir. Irmão, está precisando do quê? Eu estou aqui para te servir. Aí ninguém queria ser mais líder dentro da igreja, porque são chamados de servos. E servo, no original, significa escravo. A pessoa chegar, eu sou o teu escravo. Pode pedir o que o Senhor quiser, que eu estou disposto a fazer. A Bíblia diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Sabe o que ele diz? Eu vim para ser escravo de vocês. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade do meu Pai. Ninguém quer pregar mais isso, irmãos. Isso tira a crente da igreja. Amém? Repita comigo: andando nos caminhos do Senhor. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Essa foi a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeremias, para aquele povo que estava em grande dificuldade. Sabe por que você está em grande dificuldade? Porque você não anda nos caminhos do Senhor. E aquele povo só andava para trás. Israel estava sendo avisado de que não só andariam para trás, mas seriam completamente destruídos caso não mudassem de caminho e de atitude. Repita comigo: eu preciso nessa noite mudar de caminho e de atitude. Sabe quando você conhece um crente? Na dificuldade. Sabe quando você conhece um crente? Quando ele não te dá a paz do Senhor. Sabe quando você conhece um crente? Quando ele não te convida para o aniversário dele. Esse convidar não quer dizer que você tenha que ir, irmãos. Convidar é um sinal de consideração. Quantos já comeram na casa do outro aí? Levanta as mãos. Tudo filaboia pelo jeito, né, irmão? Ai, tem gente para comer na casa do outro na China, meu. Mas isso é bom. Isso é comunhão. Se eu te convido para ir na minha casa, é porque eu tenho consideração com você. Quantos entendem isso? Diga amém. Então tem pessoas que não gostam que a outra vá na casa. Não pode sentar no meu sofá. E aí tem aqueles sofás abençoados que ainda tem aquela coberta em cima do sofá para não gastar o sofá. Se tem na tua casa, pode tirar esse negócio, em nome de Jesus. Isso é feio. Isso é cafona. Isso é horrível. Não, pastor, mas vai, meu irmão, Deus só vai te dar o novo quando você se livrar do velho. Amém? Se eu chegar um dia na tua casa, eu ver um negócio e falar: irmão, tu vai me desculpar, tu não quer que eu sente no teu sofá, eu vou embora. Eu estou falando sério, minha esposa sabe o que eu falo. Não vou na tua casa, tem negócio. Meu cunhado morreu há 3 anos atrás. Acho que ele nunca sentou verdadeiramente no sofá dele, porque desde quando eu me conheço por gente, a minha irmã mais velha coloca um lençol no sofá. Para que comprar um sofá então? Compra uma cama e coloca na sala.
Se é para colocar lençol se coloca em cama, não em sofá. Amém? Olha que interessante. Lamentavelmente, aquele povo não mudou do caminho, não se converteu e não cumpriu a palavra de Deus. E eles foram levados para o cativeiro babilônico. Presta atenção, meu irmão. Quando você está andando para trás, você vai de encontro ao inimigo. E ele vai te deixar cativo. Quantos já tiveram vontade aqui de se desviar? Levanta as mãos. Levanta a mão, em nome de Jesus. Quando você se desviar, sabe quem vai estar de braços abertos? Ah, pastor, Cristo Redentor. Não, o diabo. Vem. Vem, filha minha. Vem, filho meu. Vem. O chifre dele já passou no esmeril, irmão. Tá afiadinho, meu, te esperando. Quer se desviar? Se desvia. Não tenho pena não quando o crente se desvia. Ah, pastor, se desviou. Você pode se desviar, irmão. Não ligo não. Você não foi chamado para ser um desviado. Você foi chamado para ser um conquistador. Irmãos, eu já tive vontade de sair da Peniel. Eu já tive vontade de sair do ministério Peniel. Mas eu nunca falei assim: ah, parei, vou me desviar. Sabe por quê? O mundo não faz mais parte da minha vida. Irmãos, eu não sinto mais falta de nada do mundo. Eu gostava do carnaval. Esse ano eu não liguei minha televisão para... Eu estava lá, meu irmão, na pegada. Gostava, se gostava. Eu até brinquei, eu sou o tempo da... Tempo do cordão. Diz aí, o Edson. Gostava, cara. Né, Valquir? Gostava, meu irmão. Isso não faz mais falta para mim. Sabe o que me alegra? Está na presença de Deus. O diabo nunca vai ver eu recuar, irmãos. Ele nunca vai ter esse prazer. E aqueles que caminham comigo, ele também nunca vai ter esse prazer de ver recuar. Eu nunca vi um cara que recua se dá bem. Já viu como anda caranguejo? Já viu? Aonde ele para? No caldeirão. Anda de lado e para trás para ver que caldeirão que você vai parar. Não é o caldeirão do Hulk não, é o caldeirão do capeta. Anda. Crente não anda de lado, meu irmão. Crente anda para frente, marchando. Aleluia. E é isso que acontece, irmãos. Pessoas que não se converteram de verdade. Salmo de número 1, ele é muito enfático sobre a necessidade de andar no caminho do Senhor. É um salmo que eu sou apaixonado por ele. E se afastar dos conselhos dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, para que possamos andar o quê? Para frente. E número 3, louvor pode subir aqui, por favor, rapidinho. Eu preciso abrir o meu coração para Deus. Repita comigo. Precisamos abrir o coração para Deus. Irmãos, nosso coração tem que estar aberto para Deus. Eu posso pregar aqui o melhor sermão da minha vida. Se o teu coração não estiver aberto, como diz o apóstolo Paulo, vai ser como metal que soa. Não tem jeito. Não vai haver transformação na tua vida. Não vai haver diferença. Você vai continuar a mesma pessoa. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e você continua a mesma pessoa. Você não incomoda ninguém, você não incomoda o inferno. Você não incomoda nem o teu vizinho que é funkeiro. Porque você não ora para ele se converter. Você não ora. O teu bairro é só para você chegar e sair. Sabe por que o Senhor te colocou naquele bairro? Para você fazer a diferença. O Senhor te colocou perto de algumas pessoas para você contaminá-las com a presença de Deus.
Mas o teu coração tem que estar cheio. Fala para o teu irmão, teu coração tem que estar cheio, aberto para o Senhor. Tem crentes que vêm para a igreja com o coração fechado, irmãos, coração amargo, não consegue abraçar. É por isso que existem algumas igrejas aí pregando só amor. Mas a Bíblia não é só amor. A Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor. É muito fácil pregar amor. Quando eu prego amor, sabe o que acontece? As pessoas vêm, querem permanecer, mas não querem mudança. Quando você prega, sabe, quando você prega exortação, você vê bancos da igrejas ainda vazios. Quando você fala para o rico, que fala assim, cara, o teu dinheiro aqui, meu irmão, não faz falta não. Ele vai embora porque tem igrejas que vão aceitar aquele bom dizimista, aquele bom ofertante. Vocês sabiam que a crise já anda tomando conta das igrejas? Mas de algumas igrejas, aqui não. Aqui nós não temos crise, aqui nós temos Jesus. Tem crise. Tem crise, irmãos. Tem crise. Quando você prega a verdade, quando você fala a verdade, quando você desagrada ao mundo, a crise não entra. A crise não entra, irmãos. Você entende isso? Diga amém. Eles não deram ouvidos nem entenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. E na natureza do seu coração maligno andaram por trás e não para diante. Satanás enche o coração do homem de pecado, de desobediência, de rebelião, endurecendo seu coração para que não se converta ao Senhor Jesus verdadeiramente. O ano passado eu ministrei num congresso lá na sede, o ano retrasado, e me deram um tema: por que as pessoas se desviam? E aí eu peguei e fiz um estudo, que existe pessoas mais desviadas dentro da igreja do que no mundo. Talvez a pessoa que esteja ao seu lado seja um desviado gospel, uma pessoa que diz que pratica a palavra e na verdade ele não pratica. Ele na verdade é um judaizante, ele é um idólatra. Ele vem para a igreja, mas ele posta fotos sensuais no Facebook. Ele vem para a igreja, mas tem que se relacionar com a moça lá fora. Ele vem para a igreja, mas na faculdade ele tem que colar, senão ele não consegue passar de ano. Ele vem para a igreja, mas ele tem amizades do mundo e não consegue converter o mundo, mas o mundo consegue jogá-lo novamente a fazer aquelas práticas que ele tinha. São desviados dentro da própria igreja. E quando eu fiz esse estudo, eu falei, meu Deus do céu, não acredito, na minha igreja tem desviados. E não é porque se batiza, irmão. Batismo não salva ninguém. Ceiar não salva ninguém. O que salva é você ter uma intimidade verdadeira com Deus, o teu posicionamento, de você entender que você é templo do Espírito Santo de Deus, de você saber que você foi constituído e formado por Deus para fazer a diferença aonde você colocar a planta dos teus pés. Então, meu irmão, nessa noite, que seja uma noite de concerto para você se aproximar de Deus. Mesmo depois de convertido, Satanás ele insiste nas tentativas de fazer que o homem ande para trás. Mesmo depois que você se converte, o diabo ainda dá uma investida na tua vida para que você continue andando para trás.
É por isso que você fala assim: poxa, eu me converti há 10 anos, há 15 anos, eu não cheguei a lugar nenhum. Claro que não. Você dá um passo para frente e 10 para trás. Um passo para frente e 10 para trás. E não adianta sair dessa igreja e ir para outra igreja, ou vir de outra igreja e vir para essa igreja com os mesmos pensamentos, que não vai te levar a lugar nenhum. Porque o problema não está na palavra de Deus. A palavra de Deus não se mexe, ela é verdadeira. O problema está em nós. O problema sou eu. O problema sou eu. Enquanto que a proposta de Deus é que o homem, ele ande para frente. Você já reparou que você tem uma dificuldade de andar para trás? Você já observou isso? Academia de vez em quando, vamos correr para trás. Eu falo, que idiota, correr para trás, não sei para quê. Por que eu vou correr para trás? Deus, ele te constituiu para andar para frente, sabe por quê? Porque ele te fez mais do que vencedor. O Senhor, ele te constituiu. Você é o único ser do planeta que você é racional. Você é o único. Uma vez na faculdade de teologia, a gente dando aula, o irmão: pastor, mas o senhor não crê que nós viemos do macaco? Eu falei: só foi você, eu não. Não, pastor, porque o macaco tem a nossa semelhança. Eu falei: então faz o seguinte, pega um macaco, manda ele se relacionar com uma mulher para ver que bicho que vai dar. Ou pega uma macaca, se relaciona com um homem e vê que bicho que vai dar. Fala para o teu irmão: você é único. Você é a imagem e semelhança de Deus. Nós não viemos do macaco, nós viemos do pó. E para o pó nós retornaremos. Fala para o teu irmão: você é único. E sabe por que você é único? Porque a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Não existe outra pessoa semelhante a você. Pode até parecer, mas os teus traços são únicos. Teus traços são únicos. Amém, irmãos? Não existe. Alguns cientistas já falaram: ah, existe uma pessoa semelhante a você. Não. Você pode falar para o cientista: existe sim, o Pai. Porque eu sou semelhante a Ele e Ele a mim. Porque a Bíblia diz isso. Você entende isso? Diga amém. É preciso, repita comigo, eu preciso essa noite ter coragem, determinação para abrir o coração e convidar Jesus a entrar e mudar a minha história de uma forma verdadeira. Mas eu preciso buscar o quê? Discernimento e ser determinado. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu não era determinado. Tanto é que eu fiquei numa igreja 1 ano e 2 meses aproximadamente. Quando eu vim para Peniel, eu me tornei uma pessoa determinada. Não? Um dia eu vou estar pregando também. Eu não quero ser pastor, mas um dia eu vou estar pregando. Um dia eu quero ser o melhor pastor. Eu quero ter a melhor igreja. E hoje em dia, irmão, me perdoa o que eu vou falar. Não é arrogância, não é prepotência, não é soberba, não. Eu me sinto um bom pastor e eu tenho as melhores ovelhas em nome de Jesus. Ovelhas que o Senhor me deu para cuidar, para tomar conta. E eu sempre falo nas minhas orações: Senhor, quando eu não tiver mais capacidade, por favor, Senhor, me leva para outro lugar e me capacita novamente e coloca alguém bem melhor do que eu. Amém? A semana passada nós abençoamos a vida do Ney. Ir lá para outra igreja. Hoje ele quase me fez chorar, irmãos, quando ele falou assim para mim: porque o cara, ele está assumindo um abacaxi, como diz o outro. Assumir uma igreja não é um abacaxi, né? É uma responsabilidade. Mas é prazeroso quando você vê transformação. E ele falou para mim pelo telefone: pô, pastor,
tudo que o Senhor me ensinou, eu vou colocar em prática. Já ganhei meu troféu, meu irmão. Pastor, tudo que o Senhor me ensinou. E aquele cara, meu irmão, se ele pregou 10 vezes na igreja, foi muito, em 9 anos que ele está comigo. Bati. Falava errado, eu colocava lá na sala, está errado, cara. Eu falei, eu tenho o direito de falar de você, mas eu não aceito que ninguém fale de você. E me defendi, irmão. Quantos erros cometeu? E na porta da igreja no domingo passado ele chegou para mim e falou: pastor, nesse mesmo templo aqui, quando era outra igreja, a pessoa que nos liderava falou que eu era um abacaxi, eu e minha esposa. Um abacaxi com casca. E no mesmo lugar da onde eu ouvi isso, depois de 9 anos atrás, eu estou saindo com a cabeça erguida. Fala para o teu irmão, acredita, meu irmão. Eu não sou uma âncora para te afundar. Eu quero ter sempre asas de águia para poder te levar a lugares altos. Talvez você não concorde com a minha linha de ministração, talvez você não concorde com a minha linha de exortação, não vejo problema. Tem lugares para todos os gostos. Mas se você permanecer comigo, eu te garanto que você vai ser diferente. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Nós precisamos sair daqui nessa noite andando para frente. Por que eu preciso andar para frente, pastor? Porque quando eu ando para frente, eu ouço a voz do Senhor. Quando eu ando para frente, eu caminho com o Senhor. E quando eu ando para frente, o meu coração está aberto para o Senhor. Quantos entendem isso? Diga amém. Eu gostaria que tu curvasse a tua cabeça por alguns instantes.